A graça e a paz, Igreja de Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem. A gente sempre diz assim, né? Bem com força, mas bem mesmo. E se também sempre ousa crer e declarar aqui que vai ficar, porque nós acreditamos no poder dessa palavra, amém? Essa palavra é poderosa, essa palavra pode transformar a sua vida, ela tem mudado a vida de milhares e milhões de pessoas, e é importante que você mantenha o seu coração aberto, que você também tenha subido à casa do Senhor com a sua mente desarmada. Nós sabemos que nós seres humanos temos, a princípio, uma mente de combate, a ponto de, se você tem já alguma informação no que diz respeito à religião, à teologia, já que com você de Bíblia, a gente também tem que tomar um cuidado a mais até, porque nós ouvimos às vezes uma palavra, irmãos, e na nossa mente a gente já tem uma mente de combate, tá dentro de nós, a gente já, mas também está escrito isso, pof, e a gente devolve. Aí depois vem outro texto, mas também tem um lado da Bíblia, pof. Texto. Então eu gostaria de convidá-los a desarmar a mente, gostaria de convidá-los a baixar a guarda, e gostaria que você me ouvisse hoje. Eu sei que normalmente eu já peço isso, vocês já me dão a atenção de vocês, mas hoje eu gostaria de pedir, nós estamos encerrando sobre este evangelho, e eu quero contar uma história bíblica para vocês, e quero compartilhar algo com vocês que eu entendo ser importante. Não é só uma mensagem doutrinária, é uma mensagem, uma palavra que eu tenho aqui para a igreja, que eu acredito ser uma vacina de Cristo. Amém? Eu vou repetir, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo ele precisa crescer de forma saudável, de forma bíblica. Tem sido uma de nossas preocupações. E hoje eu gostaria de trazer à luz desta palavra uma espécie de vacina, uma vacina. Para tanto, eu não sei se você tem a sua Bíblia, abra aí por favor comigo, 1 Samuel capítulo 22. Eu vou gastar aqui um tempo, vamos ler a partir do capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21. E um bom tempo aqui na mensagem, contando, explicando a historinha primeiro para vocês. E vou deixar para fazer a aplicação. O que é aplicação? Deixa eu explicar isso para vocês. 1 Samuel capítulo 21, hoje eu leio na NVT, tá? Transformadora. O que é aplicação? Aplicação é o seguinte, igreja, quando você escuta uma mensagem na internet, você lê alguma coisa, faz um devocional, você tem que ter em mente o seguinte, tá? Eu escutei uma história, eu aprendi alguma coisa, eu li sobre algo, eu ouvi sobre algo, seja num culto, num devocional, alguma coisa do tipo. Tem que fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Tá bom, entendi, mas o que é que eu faço com isso? Entendeu a pergunta? O que eu faço com isso? Aprendi sobre Noé, a arca de Noé. Tá, entendi a história. Tá, mas o que é que eu faço com isso? O nome disso é aplicação. E a palavra de Deus, ela precisa de aplicação prática. Afinal de contas, é isso que nos mantém vivos e de pé na fé. Jesus disse que uma casa, ela só permanece de pé se ela for erguida, fundamentada sobre a Escritura. E cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, são as batalhas da vida. Todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta batalha. Mas o que difere uma vida que permanece de pé na fé daquela que cai, é exatamente onde ela está fundamentada e precisa estar. Palavra. Mas a pergunta que Jesus responde em Mateus 7 é: o que está fundamentado na palavra? Porque se eu paro aqui parece meio abstrato. O que é isso, fundamentado na palavra? Mas Jesus explica isso com muita clareza. E ele diz que aquele que foi erguido sobre a rocha ouve e pratica. E aquele que foi erguido sobre a areia é o que também ouve, mas não faz nada a respeito. E entenda, praticar é uma aplicação pessoal. É você ouvir a palavra e fazer alguma coisa sobre isso.
Meu Deus, eu vou começar a mudar o meu comportamento em relação a isso que eu ouvi. Meu Deus, eu vou agir e vou caminhar, vou tomar decisões, eu vou ser intencional em relação a essa mensagem que eu recebi. Porque senão a gente fica cheio de conhecimento bíblico e a nossa vida não muda em nada. Porque o que muda a vida da gente não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Vamos gastar aqui alguns minutos contando para vocês a história de um personagem. Já daqui a pouco vou apresentar eles para vocês, a partir do capítulo 21, e vou pedir mais uma vez a sua costumeira atenção, porque o texto é longo. São 2 capítulos que eu gostaria de separar e a gente conversar um pouquinho. Claro, lendo, aprendendo, mas lá no final a gente faz aqui a vacina da igreja hoje. É a vacina. Hoje nós seremos, como corpo de Cristo, hoje nós seremos vacinados. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 21, a partir do verso 1. A palavra: Davi foi à cidade de Nobe, ou Nobe, se você preferir. Era a cidade dos sacerdotes, para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você perguntou? Por que ninguém o acompanhou? E o rei me enviou, o rei Davi, né, está respondendo. Ele não era rei ainda, né? Davi está fugindo de Saul, e já eu explico isso para você. O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém. Por isso é que eu estou aqui. E eu disse aos meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que é que você tem para comer? Dê-me aí 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. Nós não temos pão, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado, que a Arca, ao meio da Revista e Corrigida, traduz como o pão da proposição. Há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que os seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Eu nunca permito que os meus homens toquem em mulheres quando nós saímos por uma campanha, por uma batalha, por uma guerra. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu chamados de pães da presença, ou proposição, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Agora vamos ler o 7 comigo, em voz alta. O edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá. Vamos parar um pouco, vamos repetir até aqui essa frase. Doeg, o edomita, chefe dos pastores, estava lá. Igreja, quem é que estava lá? Doeg, o chefe dos pastores de Saul, o edomita. Esse nome eu gostaria que você gravasse. E se algum dia, a partir de hoje, alguém virar para você e dizer assim: e aí, Doeg? Não é. Você pode repreender. Se alguém virar para você: e aí, Doeg? Você já está entendendo que não é elogio, e você vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, linda, santa, maravilhosa, poderosa, e de uma lição, uma mensagem desafiadora, mais uma. Pai, nós temos compreendido tanto sobre este evangelho, e temos amamos tanto a Tua palavra. A nossa oração é que o Senhor nos faça compreendê-la de uma maneira limpa, pura, sem interferência religiosa, meu Deus, para recadinho pessoal. Isso não cabe aqui. O que nós queremos é a Tua voz, é ela que transforma vidas, é ela que nos sustenta, ela nos mantém de pé, ela nos aponta o caminho. O salmista disse que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para
caminhada de fé, ela ilumina, meu Pai, as nossas decisões até então escuras, os momentos em que nós passamos em trevas, situações em que nós não sabemos como agir e comportar. Meu Deus, uma palavra vem e com ela a luz brilha no nosso caminho. Aleluia. Fala conosco, Pai, mais. Espírito Santo, eu conto demais com a ajuda do Senhor aqui nesse lugar nessa manhã. Que haja quebrantamento, Senhor, que não haja resistência para a Tua voz. Meu Deus, que a Tua palavra venha, meu Pai, e despedaça o cetro do Líbano, Senhor, qualquer dureza de coração, mente cauterizada. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja do Senhor diga amém. 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 Quero apresentar a vocês um personagem de hoje chamado Doeg. Como o texto diz, esse cidadão é edomita, ele é descendente de Esaú. Mas não só por isso ele é problemático, ele é um dos pastores. O texto diz que os principais ali que caminhava com o rei Saul. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o momento do texto, o momento da história. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, e ao contrário do que algumas pessoas até afirmam às vezes em algumas mensagens, Saul não foi uma escolha do povo, foi uma escolha de Deus. É verdade que o povo pressiona. É verdade de que é o povo que chega até Samuel e diz: Samuel, como assim? Samuel se sente rejeitado. Como assim? Eu disse: não, você é gente boa, Samuel, mas os seus filhos já não andam como você anda, todas as nações têm um rei, e nós, esse negócio de comparação é um problema, né? Nós queremos um rei também, alguém que vá diante de nós, alguém que vá para a batalha. Eles pressionam, muito triste, vai falar com Deus: Deus, eles me rejeitaram, eu não sei o que eu fiz de errado. E Deus diz assim: não, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. O problema deles não é contigo, o problema deles é comigo. Eu quero ser o rei deles. Mas essa do ser humano sempre em terceirizar as coisas e colocar alguém entre o Senhor e a si mesmo, isso é uma tendência que perdura até os dias de hoje. Glória a Deus, Cristo vem e rasga o véu. E Jesus Cristo é o único mediador entre nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Por onde você estiver, você pode orar em nome de Jesus e ali Deus, a presença dele se manifesta. Eu penso que isso é fantástico, essa mensagem do Evangelho. Mas muito bem. Então nesse período Saul era o rei, ele começa relativamente bem, mas vocês devem lembrar que agora muito esse homem fica perturbado. Literalmente perturbado, endemoniado. A ponto de ser tão clara a perturbação de Saul, que os guardas, aqueles que conviviam, que estavam no palácio, assim: deixa a gente buscar alguém e atrás que tem alguma habilidade, porque para ver se esse espírito mal sai de você, rei. Tem que ter muito perturbado, né? Para os servos chegarem assim e falar assim: ô rei, ô chefe, ô patrão, deixa a gente ir atrás de alguém, porque o senhor está bem não. O senhor está muito perturbado, o senhor jornada mesmo. E ele topa. É nessa situação que Davi vai para o palácio, vai parar lá, e Davi vai tocar a harpa, e diz o texto que enquanto Davi tocava, lembra disso? Aquele espírito mal saía, aliviava Saul, mas isso também não durou muito tempo, porque o homem realmente estava paranoico. Saul estava mergulhado numa paranoia. Ele queria, porque queria mais do que tudo, a coroa, o trono, e todo mundo era uma ameaça, em especial Davi. E aí não tinha conversa, irmãos. Algumas pessoas entram em paranoias com: meu Deus, não, ninguém é bom, ninguém presta, ninguém quer me ajudar, todo mundo que se aproxima de mim quer me dar o golpe. E em nome de algumas feridas já sofridas, sei lá, tem vários motivos para isso, algumas pessoas carregam esse espírito de Saul. Está todo mundo querendo puxar o meu tapete, se aproximam de mim porque querem o meu trono, querem roubar a minha coroa. E olha, por algumas vezes Saul tenta literalmente matar Davi e lança a lança contra o Davi, e se Davi não desvia, meu irmão, ele está morto. Cravava Davi na parede. É dentro
Resumindo isso para vocês, Davi foge. Olhando para mim ainda, isso aqui é importante, tá, irmãos? Para a gente entender toda a mensagem e a aplicação de hoje. Davi foge. Davi, ele não ousa levantar a mão contra o seu rei Saul, tendo oportunidade, inclusive, de e até com sugestão dos seus valentes, dos seus homens, dizendo: olha, hoje, Deus te deu ele, benção, mata ele, Davi. E o Davi: como eu vou tocar no ungido do Senhor? O dia que ele chegou mais perto, ele cortou um pedaço da orla do manto de Saul, e a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Isso é fantástico. A minha oração por mim e por vocês, irmãos, você que está em casa também, querido, é que toda vez que a gente dê um passo assim falso, sabe, o Espírito Santo faça assim dentro da gente, nosso coração doa a ponto de você, opa, ai, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter me comportado assim. Glória a Deus pelo Espírito Santo dentro de nós, que funciona como um alerta na vida do crente, um verdadeiro alarme de Deus. Você pode dizer amém por isso? Davi está fugindo. É nesse contexto que começa o capítulo 21. Davi está fugindo de Saul. Está evitando o confronto. E aí o Davi, fugindo de Saul, vai até Nobe. E lá em Nobe ele encontra o sacerdote Aimeleque. E o sacerdote não sabe que Davi está fugindo ainda. Recebe Davi como sempre recebeu. Estão me acompanhando? Sempre recebeu. Aí o Davi, quando ele vê Davi sozinho, Davi não andava sozinho, andava com a guarda real. Ele era responsável pelo pessoal do rei Saul. Ele era genro do rei. Tinha uma afinidade, era fiel, sempre fora fiel. Então quando Davi vem sozinho, Abiatar olha assim, e olha para ele, o capítulo 21, Aimeleque, que era o sacerdote principal, olha para ele e diz assim: mas você sozinho, alguma coisa está acontecendo? Diz assim: não, rapaz, eu estou numa missão. Davi não conta que está fugindo. Penso que até para proteger, ou tentar proteger, não deu muito certo, mas tentar proteger o sacerdote. Não, eu estou numa missão. Depois eu vou me encontrar com os homens. Mas o rei falou, Saul, não deveria contar nada para ninguém. Então, você tem comida aí? Tem uns pães aqui da proposição, sagrados. Normalmente não se pode comer esses pães. Mas, não tem problema não, pode me dar esses daí mesmo. Davi come. Você tem alguma arma aí? Davi pergunta. Tem a espada do Golias. Lembra do Golias? O Golias que você matou, Davi. Tem a espada dele guardada aqui. Me dá essa daí então, que eu vou precisar de uma espada. E o Davi então come o pão, pega a espada e foge, vai embora. Pergunto para ver se você gravou. Quem é que estava lá? Pronto, você vai gravar esse nome, Doig. Tem gente, meu irmão. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma vacina. Amém ou não amém? É uma vacina. É uma vacina. Sabe, irmão, você já entrou num lugar e você disse assim: cara, não vai dar para conversar aqui porque fulano está aqui. Já? Estou numa mesa e disse assim: depois a gente conversa porque fulano está aqui. Fulana está na mesa. Ela não é confiável. Tudo que a gente fala vaza. Deixa para a gente falar depois. Fulana não é confiável. Você sabe que isso é muito triste na vida de um crente? Porque se tem uma coisa que nós cristãos deveríamos ser, é confiável. Pessoas podiam e deveriam poder sentar com a gente e abrir o coração. Agora, irmãos, às vezes tem até pastor que você não pode conversar com ele, vira internet, mensagem de culto: tem alguém aqui? Puxa, mas que triste a pessoa receber dentro de um relacionamento de confiança
o segredo de alguém, alguém que abre o coração, alguém que expõe uma dor, alguém que derrama um sofrimento, e você vem e publica, ainda que você não diga o nome. Que coisa horrível, antiética. Isso não deveria nunca existir. Nós precisamos ser confiáveis. E quando você ouvir a partir de hoje esse nome, Doeg, você já tem que fazer assim, porque Doeg tipifica o não confiável, o fofoqueiro. Aquele que você não pode ser você mesmo na mesa, porque ele vai distorcer o que viu. Ele vai distorcer a história. Ele vai tentar prejudicar, levar vantagem no assunto. O que vai acontecer na história? Escute, vamos continuar. Capítulo 22. Doeg está ali, a historinha do 21 acabou. Até aqui, Doeg só viu. Amém? De novo, amém? Pronto, capítulo 22, o verso de número 6. Aí Davi fugiu, Davi vai para o rei de Aques, depois ele tenta se esconder em outros lugares, não consegue. Aí no verso 6 diz assim: Saul logo soube da chegada de Davi. A conversa, cresceu. E Saul ficou sabendo desse encontro que o Davi teve e de como Davi já estava próximo ali. Ficou sabendo da localização de Davi, porque Saul está perseguindo Davi para matá-lo. E dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, debaixo de uma árvore tamargueira, na colina de Gibeá. 7. Quando ele ouviu a notícia, Saul gritou aos seus oficiais: escutem, homens de Benjamim. Escutem, por acaso aquele filho de Jessé, quem é o filho de Jessé? Davi. Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães dos... Devem ter alguma coisa com o filho de Jessé, com Davi. Ele deve ter prometido alguma coisa a você. Ele é paranoico, ele é louco. Saul é maluco, irmãos. É perturbado. Ele deve ter prometido alguma coisa para vocês. Por isso, verso 8, vocês conspiram contra mim. Nenhum deles me informou quando o meu filho... Quem que é o filho de Saul? Jonatas. Quando o meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé, vocês lembram que os dois fizeram aliança? Eles eram amigos. E um protegia o outro. Que amigo é assim. Protege, amigo defende. E diz, vocês não me contaram. Nem tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. E Davi estava querendo matar Saul? Não, nunca. Jonathan estava querendo matar o próprio pai? Nunca. Um está sentado na mesa batendo papo assim, como é que a gente faz para acabar com a vida dele? Nunca. Mas tem gente que vive essa paranoia. Não pode ver duas pessoas conversando e assim, ah lá, já estão falando mal de mim. Tem ele no mundo, que ele é muito importante, que não existe outro assunto, e o assunto de toda a mesa é ele, é a vida dela. E não é assim, querido. Nem tudo gira em torno de nós, da gente. Saul estava mergulhado nessa paranoia. Os dois ficam maquinando, meu filho com Davi, para me matar. Nunca teve essa conversa. Os dois nunca nem chegaram perto dessa conversa. Vocês estão conspirando contra mim. E no verso 9, como é que é o nome dele mesmo? Pronto, você vai gravar, você vai sonhar com ele. Ó o 9. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: ó o Doeg, irmão, olha para mim, ó o Doeg. Saul está lá cuspindo marimbondo.
Vocês estão do lado dele, quer me matar, ninguém me conta, vocês não têm dó de mim. É vitimismo. Aí o Doeg, eu não ia falar não. É pra gente orar. Mas assim, né, com muito temor no coração. Aí o Doeg, quando eu estava lá em Nob, eu vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. E Aimeleque botou o Senhor em favor dele. Hein? Eu vou falar mais. Depois, deu alimento para ele. E eu vou falar mais. E depois, deu a espada de Golias para ele também. Pronto. O cara já é paranoico. É jogar gasolina na fogueira. Pronto. É jogar gasolina na fogueira. E no versículo 11, olha como que isso é sério. O rei Saul mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, e todos que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram ao rei. Preste atenção na história. Quando eles chegaram, Saul gritou. O homem é desequilibrado, irmãos. É um rei. Gente, não pode. Como é que você, alguém, um grupo, está com pessoas, lidar com gente, e você é desequilibrado, você não tem prumo. Não dá. Ele grita para o sacerdote: escute, filho de Aitube. E o sacerdote pode: sim, meu senhor. Respondeu Aimeleque: por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Ué, quem que conspirou? Nunca teve essa conspiração. Ela nunca existiu. Ela está onde, igreja? Cabeça do Saul. A verdade dele, ele criou essa história. Ele que criou isso, levantou isso. Vocês conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que você consultou a Deus em favor dele? Que você o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Nunca aconteceu isso. Esse negócio está aumentado, está distorcido. Parte disso é verdade. Mas você percebe distorção na fala? Instigou. Por que instigou Davi a me matar? Mas de onde você está tirando isso? Nós nunca tivemos essa conversa. Nunca tivemos essa conversa. Versículo de número 14. Aimeleque respondeu, olha a resposta do sacerdote, ó rei, não existe, que resposta, irmão, fantástica. Rei, Saul, existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão da sua guarda pessoal. Ele é membro muito honrado da sua casa. Ele é da sua família. Não tem quem e defenda você mais do que ele. Você está com uma visão deturpada dele. Não tem quem seja mais fiel a você do que ele. O sacerdote responde, mas ele está mergulhado na paranoia dele. E querido, quando alguém fica paranoico, não tem conversa. Ele não escuta ninguém. Ele fica cego. Cego. E ele responde assim, o rei Saul. Versículo de número 15. O Aimeleque ainda completa, né? Com certeza que é o sacerdote. Essa não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão, nem a minha família. Porque, e olha aqui, isso aqui é verdade, eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. Eu nunca ouvi conspiração contra o Senhor. Eu não estou sabendo de perseguição, de alguém maquinando te matar. Eu nunca ouvi Davi falar mal do Senhor. Eu nunca ouvi. Vocês estão entendendo como que isso é sério, meu irmão? Aí vem o versículo de número 16. O rei
respondeu. Ele disse: certamente você vai ser morto, junto com toda a família do seu pai. Então, a tragédia acontece. No 17, ordenou a sua guarda pessoal: matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles estão aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim e não me avisaram. Pode matar os sacerdotes. A coisa foi tão séria, igreja, que o texto: contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Não, mas não faz sentido a gente matar os sacerdotes de Deus. Não, rei, nós não podemos estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Isso não tem nexo. Mas quem é que estava lá? Pronto, a gente vai gravar o nome do cidadão. Então o rei disse a Doeg: então mate-os você. E olha, irmãos, naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou. E ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com as suas túnicas sacerdotais de linho. Ele matou 85 sacerdotes, de graça, como diz um colega meu, de grátis. Parou aí? Não, olha o 19. Depois ele ainda foi a Nobe, o Doeg, foi lá na cidade dos sacerdotes e matou as famílias deles. É isso mesmo. Homens, que mais? Crianças, recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Matou todo mundo. Sacerdotes. Só escapou um, no verso 20, Abiatar, que era um dos filhos de Aimeleque, conseguiu fugir e se juntou a Davi. E no 21, contou para o Davi que Doeg, Saul, havia matado os sacerdotes do Senhor. Aí no 22, Davi faz uma declaração interessante. No 22 diz assim: amou, eu sabia. Quando eu vi Doeg, o edomita, naquele dia que eu fui lá, eu sabia que ele contaria a Saul. Eu sabia. Sabe aquela conversa? Eu já sei quem foi. Já passou por isso? Sabe aquela conversa que sai assim? Já sei quem foi. Bom, será que a gente pode orar de novo? Para eu pregar agora, eu vou pregar. Pai, essa é a tua palavra. Essa é uma história desafiadora, como eu disse, Deus, uma história tremenda e triste. Mas, meu Deus, isso está registrado por um propósito. Toda a tua palavra, meu Pai, ela é pura, ela é tremenda, ela é maravilhosa e poderosa para nos ensinar, para nos instruir, para também nos confrontar. E nós queremos sair daqui, meu Pai, neste domingo para viver esta palavra e abraçar as lições que essa história bíblica nos dá. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Vamos para a vacina de hoje, né? Vamos definir rapidamente, no tempo que a gente tem, o que é a fofoca. O que é, algumas traduções chamam assim de mexerico. Você vai encontrar essa palavra na Bíblia. Mexerico. Mexerico. No dicionário, igreja, fofoca é definida o efeito de fofocar, ou seja, divulgar informações sobre a vida alheia. De novo, divulgar informações sobre a vida alheia, muitas vezes de forma ou especulativa. Eu não sei os fatos, ou pelo menos não conheço todos eles. E a verdade é que é muito difícil saber. Você pode achar que sabe, mas a gente não sabe por que as pessoas fazem o que fazem. Só Deus sabe.
A gente tem uma ideia, a gente tem algumas peças do quebra-cabeça, mas só Deus conhece todas as peças do quebra-cabeça. Só Deus conhece todas as peças. Deus não se agrada da fofoca. Vamos repetir isso, igreja? Deus não se agrada da fofoca. Agora, fofoca é pecado. De novo, fofoca é pecado, mesmo que a coisa que está sendo dita seja verdade. Porque às vezes a gente encontra, não, mas o que eu estou falando é verdade. Com esse tempero, com esse disse que me diz, com esse leva e traz, qual é o benefício disso? Deus não gosta disso. Não é só, já é suficiente, Deus não gosta disso, mas isso é pecado. Isso tem que entrar no nosso coração. Que nós tomamos hoje. Então, a princípio, olha que imagem linda. Eu quero destacar, para começar, duas verdades sobre a fofoca. E eu aprendi que o melhor momento de falar sobre um assunto é quando assim você não está sabendo de nada, tá, irmãos? Então, não está sabendo de nada, não é recado para ninguém, graças a Deus, está tudo bem. Amém? Você não crê, né? Estou falando diante do Espírito Santo. Não tenho problema com ninguém, graças a Deus. De leve traz, eu creio que essa igreja que é uma bênção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Já difíceis ao longo do ministério, mas graças a Deus, a gente tem vivido um tempo muito bom. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom. E eu aprendi como pastor que o melhor momento para você tratar de um problema é quando ele não está acontecendo. Porque imagine que eu estou vou falar de insubmissão de criança, ou de pai que não consegue dominar um filho durante um culto. Aí naquele culto tem um guri correndo para lá e para cá. Não dá. Por quê? Porque a pessoa, o pai, a mãe vai tomar tudo para ela, como se fosse um recado pessoal. Então o melhor momento de você tratar de um assunto, não tem nada acontecendo sobre isso, o recado é para a igreja inteira e para aqueles que estão em casa nos acompanhando também. Amém? Então de cara aqui nós temos duas verdades, não é que só tem isso, mas eu quero destacar essas duas verdades sobre o problema da maledicência, da conversa, do mexerico, da fofoca. A primeira verdade é a seguinte, igreja, anote isso. A fofoca, ela distorce a verdade. Vamos repetir? A fofoca distorce a verdade. Vamos ler os versos 9 e 10 de novo, do capítulo 22. Versos 9 e 10 diz assim: Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando eu estava lá em Nob, eu vi o filho de Jessé falar com o filho de Aitube. Ameleque consultou o Senhor em favor dele, e depois deu alimento para ele, e depois deu a espada para ele, mas num tom, num tempero, numa conversa de que ele está inflamando, como se os dois realmente estivessem contra ele. Tem verdade no que o Doeg está falando? Tem, de fato o Davi esteve lá. E de fato o Davi comeu pão lá. E de fato o Davi pegou uma espada lá. Mas tem coisa a mais aqui? Tem, porque na hora que ele vai contar para o Saul vai falar para o... Por que vocês estão conspirando contra mim? Eu estou sabendo que vocês estão falando mal de mim. Tem gente que é assim. Vocês estão falando mal de mim? Vocês estão conspirando para me matar? Porque você deu pão para eles? Mas agora porque eu dei pão para ele, eu quero te matar? Agora porque eu tirei uma foto com fulano de tal, e ele de você, eu tô com ele, e tipo assim, sou de Paulo, e você de Apolo, é facção diferente, e agora então o mundo está te perseguindo. Para com isso. Essa era a paranoia de Saul. E essa primeira lição, meu irmão, eu gostaria de ler com vocês, Salmo 15, que a Camila ela cantou isso, não sei se você percebeu. Salmo 15, a partir do verso 1, diz assim, salmo curtinho: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode entrar na tua presença? Quem pode permanecer no teu santo monte? É uma pergunta.
você está fazendo para Deus. Quem pode? Quem pode subir? Quem pode morar no céu, irmão? Quem pode viver eternidade com Deus? Quem? A resposta vem em seguida. Quem leva uma vida íntegra. Que mais? A justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros. Deixa eu ler o verso 2 de novo. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Olha só, a minha tradução diz: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não diga o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir. Como é que termina o salmo? Termina assim: quem age assim, jamais será abalado. Diga glória a Deus. Quem age assim, jamais será abalado. Bom, tem uma segunda verdade aqui sobre a fofoca. A fofoca mata. Isso é muito sério. 85 sacerdotes morreram de cara. E depois não dá para medir, a Bíblia não diz quantos, porque ele foi até a cidade dos sacerdotes terminar o serviço. Aí já entra família, esposa, filhos, até os animais. Uma verdadeira matança, um massacre. Uma tragédia. A fofoca causa tragédia, morte. Dentro de uma família, ela destrói relacionamentos, amizades, ela acaba com uma equipe maravilhosa no trabalho e na igreja. E nós não podemos fechar os olhos para essa verdade. A fofoca mata. Os versos 18 e 19 lá diz que Saul vira pro Doeg, porque os guardas não quiseram matar os sacerdotes. Perceberam o tamanho do erro de Saul. Não, mas como é matar os sacerdotes? Aí ele vira: então mata você. O Doeg: tá bom, eu estou aqui mesmo. Tudo para ganhar um lugarzinho do lado do rei. Vale estar bem com o rei. O que vale é um cargo aqui dentro. Não tem problema se eu tiver que matar 2, 3, 5, 85. Não tem problema se eu tiver que destruir a reputação de alguém com uma conversa que eu nem sei se é verdade. Não tem problema se eu levar para frente ou publicar, porque hoje vivemos uma época que era de fake news. Não tem problema se eu republicar, ou mandar, ou publicar, ou mandar para frente, ou Word, né? Não tem problema, porque o que importa é um lugarzinho do lado do rei. A fofoca mata. Provérbios 16, 28, na NVT. Esse eu queria ler em voz alta com vocês. Provérbios 16, 28. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. Você já viu isso acontecer? Eu já vi há 10 anos, 20 anos acabar por causa de uma conversa que nem se sabe se é verdade. Ou porque alguém colocou uma conversa, mas o outro que levou uma verdade distorcida, do jeito dele, temperada com maledição. Eu nem queria falar para você não, mas você chama fulano de amigo seu, mas agora mesmo estava com ele lá, ele descendo o sarrafo com você. E isso é ser usado por Satanás. E isso nós não podemos aceitar. Então,
3 conselhos para a igreja do Senhor Jesus. Prático. Não adianta a gente sair daqui e ter assim, rapaz, eu vi uma história sobre um camarada chamado Doeg, legal. Mas agora a gente vai procurar responder aquela pergunta: o que eu faço com isso? Amém? O que eu faço com essa história de Doeg, com esse comportamento? O que eu faço com isso? Primeiro, só existe o fofoqueiro, irmãos, porque tem alguém que escuta. Só existe porque tem gente que empresta o ouvido para isso. Então, o primeiro conselho: não escute o fofoqueiro. Não empreste o seu ouvido para fofoca. Momento de comunhão, está comendo, família, os amigos do trabalho, colegas de serviço, momento de comunhão entre irmãos. Rapaz, você está sabendo da última? Pode parar, nem da primeira. Nem da primeira. Se começar, eu vou embora. Porque às vezes a gente quer ser politicamente correto. Silenciar é consentir. Porque se alguém falar mal do seu filho na sua cara, do seu marido, sua mãe, como é que você reagiria? Tudo bem. Tudo bem? Rapaz, você sabe de quem você está falando? Para mim você não vai falar não. Eu conheço até os problemas. Mas família é um negócio sagrado, meu irmão. É só a gente que pode falar mal da nossa. Não é ou não é? Família é sagrado. A gente sabe dos problemas que a nossa casa tem. Mas é só a gente que desce a lenha nos nossos. A gente pode até começar. O meu irmão é isso, meu irmão aqui. E o outro começa: essa irmã é terrível. Você, ei, ô! É meu irmão. Sangue não vira água, meu irmão. Família é família. E nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo. Pelo amor de Deus, seu irmão. Defenda o seu irmão. Não aceite isso na sua mesa, na sua casa. Seu relacionamento nocivo, não. Se for para ir para esse lado, a gente para aqui. Eu vou para casa. Eu não vou nem pedir o meu lanche. É essa conversa que vocês querem ter aqui? Porque eu estou bem, eu estou feliz com Deus. Eu quero emprestar os meus ouvidos para isso. Amém, igreja? Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Vamos ler em voz alta, toda a igreja. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Então o que o Doeg faz? O Doeg está vendo o fogo ali, o coração do Saul está. Ele vem com um balde de gasolina e faz assim. É o Doeg. O que o cristão faz? Está vendo o fogo ali? Eu acho que fulano não gosta de mim. Não vai com a minha cara. Ele vem com a mangueira e só sobe a fumacinha. Irmão. Crente é pacificador, Mateus capítulo 5. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Eles são filhos de Deus. Pacificador, apaziguador. Número 2, são só 3 e a gente ora. A aplicação de hoje, o que eu faço com essa mensagem? Confronte o fofoqueiro. O pastor, é difícil? É porque você pode perder um amigo. E olha, eu vou te falar uma coisa: se perder, não era amigo. Tá? Vou falar com você que você está metido a santão, a crente demais. Se perder, não era amigo. Porque se você tem que ficar emprestando o seu ouvido para coisa que não presta, só para poder manter um relacionamento desse, isso não é um relacionamento que se presta para você ter. Então seja verdadeiro.
e uma oportunidade para que você faça diferente. Olhando nos olhos, na bolita dos olhos, fulano, você sabe que você está fazendo errado? Já vem você? Já vem eu. Você sabia que fofoca é pecado? Ou então, se a pessoa viu essa mensagem junto com você aqui agora, na internet, você pode mandar a mensagem para ela, aí na hora que surgiu uma conversinha, você só faz assim, doeg. Certeza que ela vai entender. Doeg. Ela vai entender. Não precisa falar mais nada. Ela vai entender. Provérbios 27:6 diz assim: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que... E quando que um amigo fere? Quando ele olha para você e diz, você está errado. Ai. Quando você senta e olha na bolita dos olhos dela e diz assim, que coisa que você falou, hein? Ai. Mas amigo de verdade, esse tipo de ferida, esse tipo de dor, meu Deus, é feito por amigo que ama mesmo. Eu lembro de Jesus e o jovem rico, aquele que chega bajulando Jesus, vamos ver se... Não, o Senhor é de Deus, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz. Se Deus não fosse com ele, o Senhor é. E conversa vai, conversa vem, mandamento vai, mandamento vem. Jesus termina, o texto termina assim, Jesus, amando ele, disse, te falta... Ai, que coisa linda, irmãos. Por amor, e eu acho fantástico isso, porque Jesus falta uma coisa, eu acho lindo, porque para mim falta um monte, mas diz para ele, falta uma para você, o cara já está bem, os mandamentos são decorados, ele disse, tudo isso eu faço. Aí Jesus disse, o texto diz, porque Jesus amou ele, amando ele, Jesus vira para ele e diz assim, te falta uma coisa. Sabe, irmão, se você ama mesmo essa pessoa, fala para ela a verdade, só está te faltando uma coisa, você precisa melhorar a sua conversa. Só está te faltando uma coisa, tá? Você tem que perdoar essa pessoa, rapaz. Toda hora que você está descobrindo esse coração ruim seu. Amigo de verdade faz isso. Já disse Hernani Dias Lopes, né? Para dar aqui a fonte. Ele diz o seguinte sobre a amizade verdadeira. O amigo de verdade, ele confronta no particular, elogia publicamente, defende publicamente. Amém? Número 3, e a gente termina. Eu chamei, isso aqui é coisa minha, não é cópia de nada, é eu lendo e meditando. Então eu chamei, use a peneira de Deus. Vamos repetir? Use a peneira de Deus. Ô pastor, que negócio é esse de peneira de Deus? Vamos ver a peneira? Está aqui em Efésios 4:25. Na arque mesmo. Efésios 4:25. Vou ler o texto e vou mostrar para você a peneira de Deus. O filtro de Deus. Efésios 4:25 diz assim, você tem na arque? Se tiver na arque, vai nela mesmo. Efésios 4:25. Diz... Eu vou lendo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Diga amém. É uma bênção. O que mais? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Ao próximo, 26. Isso. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que mais? Não deis lugar. Importante, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Diga glória a Deus. Olha só. Não sabe
nossa boca nenhuma palavra torpe, baixa. Mas só a que for boa para promover edificação, para dar graça aos que te ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não deixe o Espírito Santo triste com você, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 26, 28, 29, né? 29, isso aí. Bom, aqui está a peneira. Então não pode sair uma palavra chula da nossa boca, mas quando você for falar, você tem que pensar assim: o que eu vou falar? Porque eu já ouvi coisas e já estive com... Não, várias vezes. Nossa, eu vivo em igreja há muito tempo. E aí você está com uma pessoa sabendo que o fulano, sabendo que o outro, sabendo de tanta coisa. Mas aí eu sempre me pergunto, tá, esse comentário de ficar vai dar graça, vai trazer graça sobre a vida de quem vai me ouvir? Essa é a peneira. Vai edificar, vai ser bênção, vai contribuir. O meu comentário vai contribuir, vai fazer espiritualmente, ou não vai adiantar de nada, ou às vezes vai até piorar. Vai até piorar, o cara vai ficar sabendo de que o outro falou e... Então, para que falar? Para que comentar? Para que divulgar? Então essa é a peneira. Você sempre deve se perguntar: vale a pena? Vai edificar? Vai trazer graça? Vai ser bênção esse comentário na vida do fulano? Compensa? É de Deus? Vai abençoá-lo em algum setor, em alguma área da vida? Não. Então, pronto. A irmã foi bem direta, né? A irmã disse, em outras palavras, fique quieta. Eu quero orar por essa igreja hoje, amém? Você topa orar comigo essa palavra? Essa é uma palavra desafiadora, que o Senhor hoje quer tratar conosco como igreja em relação a isso. Eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você está. Um dia desses, a gente estava começando a igreja aqui. Um dia desses tem 3 anos. Eu estava no mesmo condomínio que o pastor David mora lá. Abraça aí, pastor David. Os meus filhos ainda estavam em Cuiabá estudando, porque a gente começou no meio do ano e eles precisavam ainda terminar o semestre. Então, pela primeira vez, eu combinei com a Camila, a gente sentou com eles em casa e a gente perguntou para eles: vocês querem ir agora para Ribeirão Preto? Vocês querem terminar a escola aqui, querem terminar lá? Porque a minha vida sempre foi debaixo de imposição. Vamos embora, pega a mala. Sempre foi. A vontade deles, ou da Camila, nunca tinha lugar. E então eles disseram: nós queremos terminar a escola aqui. Então tá bom, aí a gente ficou assim, eles ficavam lá, a Camila com eles, aí vocês devem lembrar, alguns de vocês, aí de vez em quando ela vinha, aí passavam. Eu ficava aqui já e ela lá durante 6 meses assim. Não é o ideal, é verdade, para um casamento, uma família, mas nós combinamos, estávamos fechados e combinados nisso. Um dia desse a Camila está entrando lá no condomínio, lá em Brodowski, o camarada Marita. Ele disse assim: quem é você? Ela disse assim: Camila, eu moro aqui. Que quase não aparecia. Eu moro aqui. Mas eu nunca te vi. Você que é a esposa do William? Sou. Mas não era. Não foi? E eu pensei comigo: pronto, só falta o chifre. Só pode ser o capeta mesmo. Satanás quer me derrubar. E eu fiquei
glória a Deus, a gente não tem problema. Porque se existisse já uma ponta solta, ou um mínimo de desconfiança, já ia virar um inferno na minha vida. Ia virar. Que loira que é essa aqui? Que você está trazendo aqui? A fofoca é terrível, meu irmão. Vocês sabem que aqui mesmo na igreja, eu gosto de sentar aqui, do lado da minha irmã Rita. Hoje eu não sentei. Você até me esperou hoje aqui, não foi? Mas você quer... Minha Bíblia está aqui. Depois de um tempo de... que a gente gosta de sentar, não é? Eu gosto de sentar aqui. Por que eu gosto de sentar aqui? Porque o ar bate aqui. Mas a Camila não gosta de sentar aqui. Ela senta... Você está de olho, né, irmã? Ela senta ali. Por que ela senta ali? Pelo... O ar... bate ali. Agora imagina a cena dos desavisados. Já não estão bem. Querido, você não sabe com você, querido. Use essa boquinha que Deus te deu para glorificar o Senhor. De vez em quando eu estou no carro com a Camila, surge alguma coisa, alguma questão, e nós somos humanos, irmãos, daqui a pouco a gente está conversando alguma coisa, e aí nós mesmos nos vira para outros assim, tá, é verdade, mas o que a gente tem com isso, né? Isso aí não tem nada a ver com a gente, isso aí é dele, é dela, não tem nada a ver conosco. Vigiem-se, amém? Fecha os olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir ajuda para o Espírito Santo. Jesus disse que um homem bom do seu tesouro, do tesouro do seu coração, ele tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A verdade é que as nossas conversas, elas só refletem o que está dentro. A gente só cospe o que carrega dentro da gente. Deus que nos ajude. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que nos dê um coração como o dele, amém? Vamos pedir. Pai, nós pedimos a Ti nessa manhã, Senhor, nesse final de culto, nós pedimos ajuda, Senhor, com as nossas conversas, pedimos ajuda também com os nossos ouvidos, mas em especial pedimos ajuda com o nosso coração, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados de maledicência. Pedimos perdão, meu Pai, por um coração se aproximado de Ti, que em nada muitas vezes parece contigo, mas que parece, meu Pai, teimar em lhe obedecer. Coração que muitas vezes parece rebelde. Perdoa-nos, Senhor, e limpa o nosso coração, Senhor, com Teu sangue poderoso. Perdoa-nos, meu Pai, e lava-nos com este sangue nesta manhã. E uma vez tendo o nosso coração lavado, regenerado, nós pedimos, ó Deus, refletir nas conversas em que nós estamos sentados, meu Deus, nos comentários que fazemos, nas publicações, meu Pai, que fazemos, no nosso comportamento atrás das telas, nos celulares, nas redes sociais, nas rodas de conversa, no trabalho, no serviço, na igreja. Meu Deus, que o nosso coração seja como Teu, Senhor, e consequentemente a nossa fala, a nossa conversa reflita a ação que Te encontrou, que cedeu, que se rendeu. Um coração rendido, redimido, perdoado, lavado, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos nesta manhã. Coloque a mão sobre este coração e diga: Pai, perdoa os meus pecados e lava-me, Senhor,
com teu sangue, o sangue de Jesus. Purifica-me, Senhor, em nome de Cristo, pois eu me arrependo dos meus pecados, em nome de Jesus. Levante as mãos, leva-nos, ó Deus, para casa, livra-nos de males, guarda-nos em paz e em segurança, conceda-nos, ó Deus, uma semana de graça, de favor, em nome de Jesus, de portas abertas, em nome de Cristo, de boas notícias, de conquistas, por que não, de vitórias, em nome de Jesus, e principalmente de oportunidade de termos a nossa conversa, meu Pai, praticada, alinhada com os céus, em nome de Jesus. Do Pai, a graça do Filho Jesus de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, os seus filhos, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe, irmãos.